Boa noite. Estamos no dia 6 de março, quarta-feira, 20 horas, para mais um Leituras e Reflexões. A ideia do Leituras e Reflexões, lembrando, é que eu traga alguns textos, algumas leituras que foram importantes para mim no decorrer da vida, que compartilhe com vocês e que eu vá fazendo algumas reflexões que foram importantes na minha vida antigamente e reflexões atuais de coisas, né, às vezes de coisas antigas que me trazem à tona esses textos, né, e compartilhar, né, todo esse conhecimento com vocês, inspirar, quem sabe, vocês a conhecer o mesmo tipo de autor, de leitura, né, e através disso buscar alguma coisa, né? Oi, Thaís. Então, no mês passado, tá, fevereiro, a ideia também do Leituras e Reflexões é trazer um texto por mês. Tá? Lógico que textos grandes nós não vamos conseguir completar inteiro, né? Porque é uma parte só que a gente fala quarta-feira de algum capítulo, né? Mês passado eu escolhi um texto era o Yoga Sutra, né? Um texto que vem bem importante dentro do yoga. E especificamente eu escolhi um Sutra 1.33, né? Nos comentários do Osho, né? Que é um professor indiano bem importante, polêmico também, com alguns comentários que são gostosos de ouvir porque são diferenciados. E o tema era relacionamentos, tá? Porque o Sutra fala em como você lida, né, com 4 tipos de pessoas. Né? Então nós nos enquadramos em 4 tipos de pessoas, às vezes, e como a gente lida com esse tipo de pessoas. Tá? Isso foi no mês passado. Tá? E em algum momento do mês passado, eu mencionei um autor, e também em leituras e reflexões mais passadas ainda eu mencionei um autor, que era o Krishnananda. Ele tem esse nome, né? É um nome que ele é envolvido com o Osho também, então por isso que eu conectei as coisas. Mês passado falamos dos comentários do Osho do Yoga Sutra, né? E eu comentei desse autor chamado Krishnananda, que na verdade é o Dr. Thomas Traub. Tá? Não me falha a memória, é um psiquiatra. Tá? E ele desenvolveu todo um trabalho, né, quando estava em conhecimento com o Osho e várias coisas também assim. E eu já mencionei esse autor 2 vezes nos Leituras e Reflexões. Tá? Aí chegou o momento de... já que eu mencionei tanto, né, vamos pegar um texto dele e vamos jogar aí para o próximo mês, março, Leituras e Reflexões. Tá? Então o texto que a gente vai falar é O Amor Não é um Jogo de Crianças. Tá? Esse autor, na verdade, eu conheci ele, não o autor, tá? Conheci o trabalho que ele faz. Tá? Ele é um terapeuta e ele e a companheira dele, ele é Krishnananda e ela está... Então, esse nome Krishnananda vem porque ele foi envolvido com esse pessoal do Osho, então ele, né, tem esse nome espiritual. Tá? Então tem ele e a esposa e a companheira dele, a Amana. Eles treinam pessoas no mundo inteiro. Isso faz anos já. Tá? Ele é formado em Harvard, psiquiatria. Ela também tem vários conhecimentos de terapias e comunicação não violenta, aconselhamento. Tá? E os dois juntos, né, eles se conheceram em 1993 e em 1995, né, tanto o Krishnananda quanto a Amana, fundaram o Learning to Love Instituto, Instituto Aprendendo a Amar. Tá? E desde esse período eles escrevem livros junto, atendem pessoas e treinam, né, pessoas no mundo nessa abordagem, né, na aprendizagem do amor. Tá? A ideia deles é que essas pessoas que eles treinam, que eles atendem, vivam, né, uma vida mais criativa, com mais amor e com muito mais silêncio interior. Tá? Segundo as palavras deles mesmos. Tá? E eu ouvi falar desse autor no ano de 2005. Tá?
foi o ano que eu comecei a fazer uma série de terapias, porque minha vida estava insuportável, eu pessoalmente comigo mesmo, e eu não conseguia estar bem com nenhum tipo de pessoa. Então, nessa época eu conheci um texto do Osho chamado A Semente de Mostarda, né? E através desse texto eu fui, né, me inspirei a buscar auxílio para as minhas questões, e eu encontrei alguns tipos de terapia, e uma delas, né, era a terapia nessa abordagem do Krishnananda, tá? do Chris e da Amana, que a gente chama aqui. Tá? Então eu nunca tinha estudado nada deles, né? Apesar de já ter ficado, na época eu fiquei uns 2 anos e meio, quase 3 anos fazendo, né, na terapia nessa abordagem, né? E nunca tinha estudado nada deles, tá? É a primeira vez que eu estou estudando um texto deles, então estou bem animado para compartilhar com vocês esse texto. Tá? E na época também essa abordagem, tá, foi a que futuramente me levou depois, bem mais para frente, de 2005 lá para 2015, mais uns 10 anos depois, me motivou também a eu fazer especialização em psicologia corporal. Tá? Então, de algum modo, esses autores fizeram grande parte da minha vida, mesmo sem eu ter conhecido eles de fato, né? Mas através de professores que eles formaram e depois me inspirando a buscar a psicologia corporal. Tá? Então vamos lá, o amor não é jogo de criança. Tá? Então vamos começar. Hoje eu vou ler alguma parte da introdução. Tá? É um texto de. Deixa eu pegar aqui para vocês. Essa versão que eu tenho, se não me engano, é de 2013, tá? A edição. Tá? É um texto, como eu digo, a gente vai abordar só uns 4 itens aqui, um cada final de semana. Né? Hoje eu vou falar vou ler a introdução para vocês, tá? Mas ele tem 24 capítulos, tá? Então é um texto bem interessante, tá? Onde a gente vai ter mais claro aqui lendo a primeira parte da introdução. Tá? Então vamos lá. Nas palavras de Krishnananda agora. Tá? Creio que uma das coisas mais difíceis que existem é abandonar os velhos padrões que nos impedem de amar e ser felizes. Isso é especialmente válido para nossos relacionamentos, mas também tem efeito em outras áreas da vida, como criatividade, sexualidade, né, e diversos outros. Tá? Então, a base do que ele fala nesse texto, né, o amor não é não é jogo de criança, é relacionamentos. Tá? Toda a abordagem dele é para que é voltada dele, da companheira dele, é voltado para relacionamentos. Tá? Então, já seguindo no tema do mês passado, falamos sobre algumas formas de nos termos como meta nos relacionamentos para que a nossa mente fique tranquila e estável nos relacionamentos, e agora mais um aprofundamento em relacionamentos com uma outra abordagem. Tá? Então, esse é o tema abordado nesse livro. O problema é como cada um vê a si mesmo. Um dos filmes favoritos da minha infância, né, do Krishnananda, né, era Hans Christian Andersen. Meus pais compraram o disco com as canções e eu aprendi a cantá-las. Uma delas se chamava Era Uma Vez um Patinho Feio, que contava a história de um patinho muito feio, de penas marrons arrepiadas, que vivia isolado dos outros patos por ser diferente. Acho que todo mundo já ouviu essa história aí quando era criança, ou mesmo depois de adulto, né? A história do patinho feio. Expulso do bando, ele vagou até encontrar os cisnes e descobrir que era, na verdade, um bonito cisne, que apenas nascera no lugar errado. Nós também estamos buscando o nosso cisne, o nosso eu verdadeiro. Então uma das ideias que o autor traz é encontrar através dessa abordagem, que encontrar esse eu verdadeiro. Tá? Ou seja, encontrar nosso cisne interior. Curiosamente, no yoga também tem, lá no começo do Yoga Sutra, tá? A gente estudou 1.33, mas lá no começo ele usa tem um conceito de Swarupa, que é, né, Swa é a si mesmo e Rupa é forma, então seria encontrar a nossa verdadeira forma, a nossa verdadeira natureza. Tá? Esse é o grande propósito do yoga também, encontrar a nossa verdadeira forma.
Então, seguindo aqui. Então, nós também estamos buscando o nosso cisne, nosso eu verdadeiro. É um engano achar que somos patos. Tá? Os patos se sentem e são vistos como medrosos, feios, criaturas mal amadas e incapazes de amar, que vivem num mundo estranho e inóspito, onde ninguém gosta delas e não consegue vê-las como são. Tá? Ou seja, a gente se identifica como patos, né, nessa história, tá? Nós nos identificamos como os patos, né? E aí nos sentimos estranhos, tá? Por nos identificarmos com algo que não é a nossa verdadeira forma. Então nós nos sentimos estranhos. Tá? Então, disfarçam o medo e a insegurança com compensações de todo tipo. Tá? São patinhos competitivos, insistentes, nervosos, raivosos, frustrados, e aí por vai. Né? Você pode aumentar essa lista aí. Tá? Então, né, se nós pegarmos a história, o pato se identifica com... o pato que não é pato, né, se identifica ali com os patos, vê que é um mundo estranho e inóspito para ele, porque ele é muito diferente, né, não está na sua verdadeira natureza, né, e para sobreviver nesse mundo, né, precisa desenvolver algumas compensações ali, a competitividade, a frustração, a raiva, a depressão, casos graves até às vezes de, como a gente diz, sair fora da casinha, ansiedades e toques e outras coisas, tem uma parcela ambiental ali de não estar na verdadeira natureza. Tá? Né? Mas a grande pergunta que eu me coloco é, tá, ok, né? Mas como é que a gente sabe, né? Então, descobrir essa verdadeira natureza, né? A abordagem do Chris no livro seria para ajudar a gente a encontrar essa verdadeira natureza, né? No yoga, que eu já falei, que também tem essa questão da verdadeira natureza, né? O yoga ele se construiu como método de etapas, né? Então, tecnicamente, você vai seguindo as etapas, né? Passando de uma para outra, né? Tem todo um método aí envolvido, tá? Você vai atingindo essa verdadeira natureza, tá? Mas uma coisa interessante que eu acho, pelo menos no yoga, é assim, não é falado para você o que é essa verdadeira natureza, porque ela é uma coisa que surge, que brota, né, de você estar caminhando no caminho correto. Tá? O que o yoga te fala muito é assim, o que não é o caminho correto. Tá? Isso é bem legal. Ele vai dizer, por aqui você está no caminho longe da sua verdadeira natureza, por aqui você está no caminho longe da verdadeira natureza. Tá? Então ele é muito insistente em dizer onde que você não está na sua verdadeira natureza. Qualquer outro caminho que você está seguindo ali, então, te leva para a verdadeira natureza. Mas isso é uma questão com o tempo, tá? E a proposta desse autor também é que você encontre essa verdadeira natureza. Tá? Voltando à história do patinho, então, o patinho era o feio, né? E os cisnes, por sua vez, são seres bem dotados, amáveis e capazes, que vivem pacificamente num mundo magnífico. Tá? Aí eu fiquei pensando aqui comigo mesmo, né? Que dó, né, dessa história, tipo, o patinho feio, né? Os patos são feios, coisa assim. Né, porque o cisne, né, mas você pode pensar a história oposto também, tá? Se fosse um pato nascendo no mundo de cisnes, ou cisnes nascendo no mundo de patos, né, tanto faz ali, o que importa é a moral da história, tá? Não vá ficar contra os patos e contra os cisnes, tá? Por favor, tá? Mesmo que você conheça a história de patinho feio, cisnes aí, pense ao contrário também a história, tá? Pode ser. Seguindo nas palavras do Krishnananda. No meu primeiro livro, né, Cara a Cara com o Medo, eu expus as minhas experiências de trabalho com os próprios medos, como um caminho para vulnerabilidade e autoaceitação. Disse que um profundo mergulho nas feridas da criança, né, na nossa criança, que ainda existe dentro de nós, né, era o caminho para despertar o amor em nossa vida, amor por nós mesmos e pelos outros. Tá? Essa criança ele vai chamar de a criança interior e a criança emocional. Tá? Esse lado criança que ainda está dentro da gente ferido e que na época não foi protegido e que está ainda ali pedindo ajuda. Tá? Isso, curiosamente, não importa a idade que você tenha. Você pode ter 20 anos, pode ter 50, pode ter 80, pode ter 90. Essa criança emocional, criança interior, ainda sente aquelas feridas que ela sofreu lá no início da vida. Tá? Então, seguindo.
Passei muitos anos explorando feridas interiores em espaços que estavam esquecidos e enterrados. E descobri que, se essas feridas não se tornassem conscientes, sabotariam minha vida e meu amor de todas as maneiras. Ainda vivo e ensino o que escrevi naquele livro, mas desde então minha compreensão ampliou-se. Sei agora que essa exploração foi apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Se o segundo passo não for dado, podemos ficar presos nessas feridas, pois o que se interpõe entre nós, o amor e a felicidade, não é só o fato de termos feridas abertas, mas de nos identificar com elas. Então esse é um grande ponto que está bem de acordo com as questões do yoga também. O grande problema é a identificação com as coisas, não as coisas em si, tá? Não o que a gente sente. Interessante que ele falou, a primeira coisa, né? A ferida se torna consciente, a dor se torna consciente. Mas se eu ficar só nessa dor consciente, eu acabo me identificando com essa dor. E quando eu me identifico com a dor, eu reforço a dor, tá? E a dor fica mais forte na memória, então no fundo, às vezes eu estou reforçando a ferida. Então ele quer propor mais passos aqui, né? Ou seja, ele está expondo aqui, o trabalho dele evoluiu também ao longo do tempo, tá? Que eu acho bem interessante quando os autores, as pessoas colocam isso. O trabalho meu era assim, agora ele evoluiu, precisa mais passos, precisa mais coisas para dar, tá? Para dar resultado. Então, repetimos os velhos padrões porque carregamos uma autoimagem ferida e acreditamos ser assim. Estamos identificados com uma criança emocional ferida. Chamo esse espaço de criança emocional, por ser orientado por emoções poderosas que estão além do nosso controle. E, em geral, além da nossa própria consciência. Tá? Então, eu lembro de uma coisa do acho que Luiz Felipe Pondé, que falava, né, falando sobre psicanálise, né, que diz assim, a época da vida que a gente mais sofre, digamos, né, que a gente mais gera essas feridas, né, é justamente quando a gente é muito criança e não tem condições suficientes para se defender. Tá? Não tem estrutura neural, não tem estrutura muscular para se defender. E as pessoas que às vezes deveriam defender a gente, proteger a gente, não conseguem. Tá? Não é porque não querem, tá? É porque às vezes não conseguem realmente, tá? Defender a gente. Sejam os cuidadores, pais ou não pais, né? Professores, né? Não conseguem. Então a ferida fica muito exposta, tá? Porque não tem condições de defesa e não tem quem pudesse fazer isso na época. Tá? Então ele chama que existe uma criança emocional, existe um lado emocional, né, que está machucado e que fica ali, né, o tempo inteiro pulsando, digamos, vindo à tona. E normalmente é muito inconsciente, porque quando é muito criança, e foge do nosso controle. Tá? Então, basicamente, não importa a idade que a gente tenha, se não cuidar disso, nós somos crianças birrentas que estão ali sofrendo e precisando de alguém que cuide. Tá? Por causa dessa identificação, tá, com essa criança, perdemos o controle e nos deixamos levar pelo medo, como se fôssemos um carro dirigido por um jovem impetuoso e distraído. Não temos outra saída senão ficar repetindo os velhos padrões e nos conectando com pessoas e situações que reforçam a maneira como nos vemos. O segundo passo para mim foi compreender que a criança emocional não sou eu. Eu me identifiquei fortemente com a imagem e os sentimentos do filho caçula. Essa parte é bem interessante, o autor contando uma parte da vida dele. Tá? Eu me identifiquei fortemente com a imagem e os sentimentos do filho caçula. Do filho que não conseguia acompanhar o irmão mais velho. Sempre mais inteligente, mais carismático e mais seguro. E além de mais sensível e mais ponderado. Ou seja, ele tinha um irmão mais velho que era considerado isso tudo. Por tudo isso, ele ainda recebia a atenção e o respeito que queria das pessoas, de meus pais, inclusive. Explorei todos os aspectos possíveis dessa ferida. Mas a vergonha, o medo e a insegurança permaneceram. Algumas vezes fui pego de surpresa por essas experiências e nada pude fazer senão observá-las. Tudo o que fiz para mudar ou me livrar delas foi inútil. Várias vezes sabotei minha atuação em situações em que me sentia sob estresse. Tá?
Isso é um ponto bem interessante, tá? Tudo que fiz para mudar ou me livrar delas foi inútil, tá? E isso é uma coisa que acontece muito, tá? Nós temos, por exemplo, lá no yoga, fala muito sobre apego, tá? Mas fala num apego em coisas que a gente não gosta também, tá? Nós somos apegados àquilo que nós não gostamos também, tá? E o sentido eu quero me livrar tanto daquilo que eu não gosto, quero estar tão longe daquilo que eu não gosto, daquela pessoa que me faz mal, né, daquela sensação, que esse querer me livrar tão fortemente gera apego, é chamado de apego. Né? Eu quero ficar tão longe que a minha estrutura psicológica de observação só vê isso, por quê? Porque eu quero estar longe disso. Então eu fico preso nisso por querer me livrar disso. Tá? Então é isso que ele falou mais ou menos aqui. Tudo que eu fiz para mudar ou me livrar delas foi inútil, dessas experiências, dessas sensações. Tá? Então isso é bem de acordo com o yoga também. Tudo aquilo que eu quero me livrar demais, eu fico preso nelas. Tá? Por muito tempo, nem sequer imaginei que pudesse ser ou fazer qualquer outra coisa além de representar esse papel. Como se ele fosse basicamente quem eu sou e todos os esforços que fizesse para me livrar dele fossem meras tentativas. Lembro-me de um importante acontecimento de minha vida que me trouxe de volta ao ambiente de casa. Meu irmão estudava na Universidade de Harvard, tá? E eu estava aguardando a aceitação. Então aqui a gente já vê que os dois irmãos, né, estudaram em Harvard. Tá? Então, a gente deduz que não são, então, o que eles estão falando é muito, muito sério e relevante, porque Harvard não é qualquer um que entra em Harvard. Tá? Um dia eu recebi uma carta do reitor comunicando que eu fora aceito. A primeira reação foi achar que era engano. Olha só, né? A gente recebe a coisa, né? Tipo, ele foi aceito em Harvard e disse, não, o reitor se enganou. Tá? Mais tarde eu soube que o reitor disse ao meu irmão, na ocasião um dos editores do Harvard Crimson, se o seu irmão tiver a metade da sua capacidade, nós o admitiremos. Olha que frase forte, né? Se o seu irmão tiver a metade da sua capacidade, nós o admitiremos. Tá? Essa autoimagem do irmão caçula, que era apenas metade tão bom, perseguiu-me a vida inteira. Eu fico pensando, você imagina como é que é crescer a vida inteira você achando que você é só metade bom. Tá? Sempre tem alguém que é melhor que você. Tá? E talvez a nossa história não seja exatamente essa, mas todo mundo tem alguma história que se encaixe parecida nisso, de não se achar tão bom, sabe? Aí começa a ter, não, a pessoa se enganou, eu não sou tão bom assim, não mereço ser aceito, e por aí vai. Tá? Então, essa autoimagem do irmão caçula, que era apenas metade tão bom, perseguiu-me a vida inteira. Né? Ah, mas eu sou filho único, não passo por isso. Passa, porque né, você não é filho, mas existem outras pessoas no mundo que você se identifica, se compara, e por aí vai. Tá? Mas chegou um momento de minha exploração interior em que comecei a perceber que isso não era eu. Aos poucos fui reconhecendo que essa autoimagem era o resultado de um condicionamento poderoso. Por sair do ninho familiar, levar uma vida muito diferente no mundo só meu, desenvolvendo meus próprios dons e a meditação, pude ver que eu era um mero produto do meu passado. Por mais estranho que pareça, a percepção de mim mesmo cegava-me tanto que não podia ver que meus pais me respeitavam e gostavam de mim como eu era, com as minhas qualidades exclusivas, e também por ter tido a coragem de abandonar o seio familiar para buscar outras maneiras de viver. Um dia talvez eu traga um texto de um outro autor, que é alguma coisa de Dispenza, não lembro o nome dele, tá? Joe Dispenza eu acho que é, né? Ele fala alguma coisa também que dá pra a gente usar desse Joe Dispenza, né? Que ele fala que esse condicionamento poderoso, né, que vem de um passado muito grande, né? Então uma das formas para a gente descondicionar isso, tá? É que esses descondicionamentos seja a primeira coisa da manhã que a gente faça. Tá? Por quê? Porque
ao acordar de manhã, você já começar a pensar no seu dia, nossa, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquele outro, né? Nossa, meu dia vai ser assim. Até à noite, quando você está à noite, a gente já planeja o próximo dia, né? Então a gente já está indo dormir, por exemplo, se é à noite, né? Programando as redes neurais para acordar no outro dia da mesma forma que foi ontem. Tá? E quando acorda de manhã, já acorda, por exemplo, pensando, hoje tem que fazer isso, hoje tem que fazer aquilo, né? Já programou de noite, né? Mesmo que não programou de noite, quando já acorda nisso e sai fazendo isso, você não tem como viver o seu dia ali para descondicionar alguma coisa. Se você já acordou, pensou em como vai ser seu dia, já condicionou as redes neurais, a rede muscular também, o sistema muscular, né, em uma forma que o teu dia vai ser o mesmo sempre. Tá? Então a melhor forma, uma das melhores formas para descondicionar a coisa é pela manhã, um dos melhores horários para fazer. É a primeira coisa que você faz quando acorda pela manhã. Tá? Acorda, vai fazer acorda, lava o rosto, joga uma água fria no rosto e vai fazer alguma coisa para descondicionar. Tá? Daí o que for, né, a técnica que for, o modelo que for, né, pode variar. No caso, dá para usar essas coisas desse texto aqui, que ele vai passar várias informações para a gente, que eu desconheço também, né, porque eu estou conhecendo o livro junto com vocês agora, tá? Mas acredito que tem bastante coisa útil que a gente possa utilizar aí. Tá? Quando a autoimagem mudou, minha vida também mudou. Muitos dos velhos comportamentos que tanto afetaram meus relacionamentos, minha criatividade e minha alegria no passado foram perdendo a importância. Hoje, em alguns momentos, aquela velha imagem ainda ocupa minha vida consciente, mas a diferença é que agora eu a reconheço e posso observá-la a certa distância. Não é fácil reconhecer o nosso cisne, porque a nossa identificação com o pato é muito profunda. Ela ocorreu em algum momento do processo de formação do nosso autoconceito. E esse momento, como eu digo já antes, né, foi muito cedo, então a gente não tinha uma estrutura muscular e neural para se defender, e às vezes quem podia defender a gente não conseguiu, não tinha condições também, e aí a gente foi com essa ferida para a vida inteira aí. Tá? Né, com essa autoimagem, esse autoconceito de ser metade, digamos assim. Tá? Nossa autoimagem tem suas bases nos valores daqueles que cuidaram de nós, da sociedade e da cultura em que fomos criados, dos quais aprendemos a nos desligar. São essas as bases do que chamo de criança emocional, uma experiência interior de muito medo, vergonha e desconfiança que se manifesta em comportamentos compulsivos e destrutivos. Tá? Então isso é interessante, a nossa autoimagem tem base nos valores daqueles que cuidaram de nós. Né? Então começa a pensar quem cuidou de você, da sociedade e a cultura onde você estava inserido, onde você cresceu, como você cresceu. Né? E isso forma, né, a base do que ele chama de criança emocional. Né? E em geral, né, essa criança emocional, né, muitas, né, de nós como crianças, digamos, sofremos ali muito medo, vergonha, desconfiança, né, e que isso gera depois comportamentos, né, para tentar disfarçar isso, tá, ou lidar com isso, sobreviver com isso. Então gera comportamentos compulsivos e até mesmo destrutivos, quando é mais grave. Tá? Quando a criança emocional toma as rédeas da nossa vida, manifesta-se de várias maneiras. Uma delas é repetir os mesmos padrões dolorosos em todos os relacionamentos, sem que se saiba por quê. Tá? Outra é ficar preso em comportamentos viciosos de um ou outro tipo. Tá? E outra ainda é sofrer acidentes ou doenças recorrentes e sabotar a vida repentinamente. Então olha aqui, ele dá alguns sintomas, por exemplo, de como é que a gente sabe que essa criança emocional, né, que é todo um sistema, né, neural que nós temos, que se manifesta aí, muscular neural, tá? Essa criança emocional toma as rédeas da vida. Como é que a gente sabe isso? Uma das coisas é repetir os mesmos padrões dolorosos em todos os relacionamentos. Tá? Então começa a pensar, por que nos seus relacionamentos existem coisas repetidas e repetidas e repetidas e repetidas, que parece que se repetem e não melhoram? Tá? São padrões dolorosos dessa criança que está aí tomando as rédeas da vida. Tá? Ou comportamentos viciosos. Né? Qual é o comportamento que você tem que é destrutivo, tá? Que faz mal e que continua se repetindo, 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 e você tenta sair dele e não consegue? Tá? É essa criança emocional que tomou as rédeas da vida.
ou sofrer acidentes e doenças recorrentes, tá? E sabotar a vida repentinamente. Tá? Então até isso mesmo ele coloca. Tá? Certas doenças e certos acidentes vêm dessa criança emocional que toma conta, né, do ser, né, e acaba gerando estragos de algum modo, tá? Que é uma criança. Tá? Tem sido muito bom explorar, sentir e entender as feridas que carrego dentro de mim, caso o autor, né? Em certo momento me dei conta de que o foco estava mudando naturalmente e observei que algumas vezes eu me deixava levar por minha criança emocional. Passei a me interessar muito menos pelas coisas do passado e a me concentrar em observar como essa criança emocional afeta, hoje em dia, o meu cotidiano. Notei também que esta é uma mudança natural nas pessoas com as quais trabalhamos em nosso treinamento. Como eu falei lá no começo, o autor do texto com a companheira dele dão cursos e treinamentos nessa abordagem, tá? Do aprendizado do amor. No momento em que se tornam intimamente conectadas com suas feridas interiores, o foco desloca-se para o presente. E estar focado no presente significa saber como e quando identificar-se com sua criança emocional. Tá? Então, é interessante que ele falou, saber como e quando identificar-se. Não é que você nunca vai se identificar, mas você sabe conscientemente, voluntariamente fazer isso também. Tá? Isso, por sua vez, significa saber que podemos, né, como eu falei, de forma consciente, nos deixar dominar a qualquer momento pela vergonha, pelo medo e pela desconfiança, e passar a nos comportar como uma criança, reativa, respondona, que se entrega a vícios de todo tipo. Tá? Então uma das ideias é começar que conscientemente aconteça isso. Tá? Não que a criança faça o que ela quiser. Né? A gente fala tanto que não, as crianças não têm limite, não têm limite, não têm limite, mas nós não temos limites, né, nesta criança que existe. Né, que a gente foi, que cresceu e que se tornou o que é hoje. Tá? Muitas vezes nós não temos esse limite. Tá? Por isso que, né, quem lida com crianças mais não consegue dar limites também, porque não sabe o que é isso conscientemente. Tá? Então a ideia aqui, significa saber, né, com o tempo nessa abordagem, que podemos de forma consciente nos deixar dominar pela vergonha, pelo medo e pela desconfiança. Tá? E outras coisas aí, pela raiva, pela ansiedade, pela depressão, né, pela frustração, porque são coisas que a gente quer evitar o tempo todo. Né? A gente quer evitar a vergonha, quer evitar o medo, quer evitar a frustração, quer evitar a decepção, né, para aparentar uma coisa que não é, ou seja, que não é a nossa verdadeira forma. Então a ideia é que com o tempo, conscientemente, eu consiga mostrar isso, tá? Que é a questão da vulnerabilidade, né? Tornar-se vulnerável nessas coisas, mostrar essas coisas. Tá? Aí eu lembrei de um outro texto que dá para trazer um dia, mas eu esqueci o autor aqui, então vou ter que lembrar outra hora. René Brown, alguma coisa assim com Brown, é uma autora também que ela fala muito sobre vulnerabilidade, tá? É um texto bem interessante para a gente trazer aqui também um dia. Tá? O que direi nesse livro é basicamente o material de minha companheira Amana e eu, o material que minha companheira Amana e eu usamos em nossos workshops. Há cerca de 15 anos, depois de passar muito tempo buscando diferentes caminhos espirituais, fui à Índia e tornei-me discípulo de um mestre espiritual iluminado. Tá? Ou seja, o autor está contando que ele foi até a Índia, encontrou Osho, conheceu Osho, ficou um tempo lá, né, vivendo no ashram dele, e lá dentro ele foi desenvolvendo esse trabalho, pegou todo o conhecimento que ele tinha, e lá dentro, juntando com as técnicas de... Né, não só as técnicas, né, mas o contato com esse professor, ele foi desenvolvendo esse trabalho que ele vai apresentar aqui nesse texto. Tá? Continua até hoje trilhando o seu caminho de autoconhecimento com a mesma intensidade e paixão dos primeiros anos. Esse caminho envolve essencialmente consciência da vida e presença no momento, numa atmosfera de leveza e celebração. Quando fui à Índia, embora vivesse um relacionamento, sabia muito pouco sobre o amor e o significado de estar perto de alguém. Vivi ocupado demais comigo mesmo, com meu trabalho e com a certeza de que fiz o que devia fazer. Ao longo dos anos aprendi um pouco mais sobre o que é amar. E o que eu diria é que pouquíssimas pessoas sabem como viver um relacionamento. Tá? Um relacionamento com alegria, com celebração, como fala aqui, com presença do momento, com silêncio interior. Tá? É muito difícil. Tá? E um dos motivos também é porque isso, né, como diz
leituras, reflexões pessoais, tá? Se você pensa diferente, beleza, vamos conversar aí. Tá? Nós somos criados, né, muito pensando na questão de sobrevivência. Tá? Então, você é criado para um trabalho, você é criado para ganhar dinheiro, criado para ter estabilidade financeira, né? Oh, meu Deus, segurança financeira, né? Então a gente estuda um monte de coisas, tá? Vai fazer alguns uma faculdade, algum curso, alguma coisa assim, você aprende o seu trabalho, né? Você aprende coisas técnicas para sobreviver, tá? Beleza, e mesmo que a gente aprenda, em algum momento a gente chega e diz, nossa, eu não sei tudo, eu sei tão pouco sobre tantos assuntos, tá? Mas a gente vai aprendendo mais e se virando melhor, tá? Nos relacionamentos a gente não faz isso. Tá? Primeiro porque não tinha ninguém que ensinasse, não tinha ninguém que se preocupasse em ensinar a gente isso. Tá? E também, observa hoje, a gente tem dificuldades nos relacionamentos e faz o quê? Nada. Continua no outro dia igual ao dia anterior. Onde que você está fazendo o seu momento de descondicionamento para melhorar no relacionamento, por exemplo? Quanto você está estudando sobre relacionamento? Tá? E vale para tudo. Se a gente está com dificuldade em vida financeira, fica só reclamando. Que tal ir aprender isso também? Tá? Aposto que no trabalho que a gente tem, se a gente para de aprender, ou a gente é demitido, ou, né, outra pessoa vai fazer melhor e se atualizar. Tá? Por que não se atualizar nos relacionamentos? Por que não se atualizar naquilo que a gente tem dificuldade? Tá? Vocês viram que meu auxiliar hoje derrubou a câmera de novo. Tá? Falo isso porque ontem ele derrubou também. Tá? Então é isso. Tá com dificuldade em alguma coisa? Aprenda, vá buscar auxílio para isso. Tá? Inclusive tem um sutra, no Yoga Sutra, que diz o seguinte. Tá? Se você está enfrentando dificuldades em alguma área, tá? Busque por aquela pessoa que já superou essa dificuldade. Ou seja, busque ajuda. Tá? Então, a ideia aqui desse texto é, está com dificuldades no relacionamento? Busque ajuda, vá se descondicionar, vá fazer alguma coisa, vá estudar, vá pesquisar, tem livros sobre isso. Esse é um livro excelente que a gente está vendo aqui agora, tá? Que é uma recomendação para inspirar vocês. Tá? Então, continuando. Neste livro, apresenta um método muito específico de observação e compreensão da forma como essa criança emocional age em nossa vida. Isso pode ser um desafio, porque nossa criança emocional tem forte domínio sobre os nossos sentimentos e comportamentos. Tá? Quando somos apanhados por ela, quase sempre sobra pouco espaço para observar. Vamos do estímulo à reação em tempo recorde. Tá? Nesse método, a meta não é mudar nem sedimentar coisa nenhuma, mas simplesmente observar e permitir o que quer que seja, conscientemente. Esse processo vai aos poucos nos liberando do controle dessa parte de nós. Quando conseguimos entender como a criança ferida controla a nossa vida, transcendemos sua influência e podemos escolher. Retomamos o controle e não nos deixamos mais levar pelo medo. Cada capítulo abrange um aspecto que explorei em minha busca interior, sempre com muitos exemplos. Então a ideia aqui, né, como eu digo, são... Deixa eu lembrar aqui quantos capítulos que são, que eu comentei antes. O autor fala são 24 capítulos. Tá? Então ele vai trazer um aspecto, né, que ele desenvolveu na vida dele em cada capítulo. Tá? Nós não vamos conseguir explorar os 24, né, mas depois recomendo vocês, se vocês gostarem do livro, também peguem ele, né, desenvolvam ele, estudem mais ele. Tá? Então eu vou trazer aqui alguns capítulos, tá? Então ele fala sobre várias coisas aqui. Tá? Sobre, por exemplo, reações, sobre concessões, sobre dependência, pensamentos ilusórios, sobre medo, sobre carência, sobre vergonha, sobre culpa, tá? Sobre abandono, sobre sufocamento, sobre desconfiança, sobre raiva, sobre a repetição compulsiva, sobre limites, sobre repressão, sobre sexo, sobre qualidades, relacionamentos, tá? Então, ele fala muitos pontos específicos. Tá? E hoje foi essa introdução. Tá? Espero que tenham se motivado a conhecer também esse texto. Tá? Não conheço mais do que a introdução também. Tá?
estou conhecendo com vocês o texto, apesar de, como eu já falei no começo, conhecer um pouco do que o autor propõe como experiência que eu tive como paciente de terapia em 2 ou 3 anos, tá bom? Tá bom, Ju, depois me lembra no WhatsApp daí, tá bom? Então é isso, né? Nos vemos na próxima quarta-feira. Tá?